Meus queridos irmãos, que nos veem pelos meios de comunicação, pelas mídias, e que nos ouvem pelas rádios que transmitem e retransmitem esta Santa Missa. Depois de celebrarmos os grandes momentos da nossa liturgia, a Quaresma, a Páscoa, o tempo pascal, a vinda do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Corpus Christi, agora retomamos a nossa caminhada normal da igreja, neste tempo chamado tempo comum, que tem a cor verde. Esse tempo comum que foi interrompido lá na quarta-feira de cinzas e agora é retomado. E hoje nós celebramos o 11º domingo do tempo comum. E a liturgia nos fala da missão. Da missão. A primeira leitura, tirada do livro do Êxodo, lá no início da fé, quando o povo de Deus estava caminhando pelo deserto, Deus chama Moisés para subir do monte Sinai, lá no Egito. E lá, Deus vai entregar para este povo a aliança, os 10 mandamentos, o sinal da aliança, isto é, daquele pacto que Deus fazia com seu povo, o matrimônio entre Deus e o povo. E olha que bonito que Deus disse para aquele povo, que não era um povo perfeito, era um povo pecador, miserável como nós. E Deus disse assim: assim deverás, disse a Moisés, falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel, etc. E eu vos fiz sair do Egito, e etc. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Veja aí, meus irmãos, que Deus escolhe aquele povo, um povo pequeníssimo, o povo de Israel, para ser o seu povo dentre todas as nações que existiam. Israel deveria ser o reflexo de Deus para todos os povos que não conheciam Deus. Que não conheciam. E Deus vai se revelando lentamente a este povo ao longo da história. Este povo, o povo de Israel, foi escolhido por Deus. Por isso que o salmo de resposta que nós cantamos diz assim: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. O novo Israel hoje somos nós. O novo povo de Deus hoje somos nós, os cristãos. O povo de Israel semeou, ou melhor, foi o povo da primitiva aliança, a quem Deus se revelou por primeiro, mas este povo, infelizmente, quando Jesus veio,
rejeitou Jesus e a partir de Jesus nasceu o novo Israel, o novo povo de Deus, que são os cristãos. Nós somos o seu povo, a sua herança. Hoje, somos nós que seguimos a Cristo, que somos o povo de Deus. E como o povo antigo, nós somos fracos, miseráveis, pecadores, injustos, mas a nós Deus confiou esta missão, de sermos luz do mundo, sal da terra e fermento na massa. O Evangelho, meus irmãos, diz que Jesus, olhando aquela multidão que vinha ao seu encontro, teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor, sem guia. Aquela multidão totalmente abandonada. É o mundo de hoje. Não mudou. Nós vivemos no mundo sem pastor. As ovelhas estão perdidas. As pessoas estão desorientadas. Tem tantas informações, e ao mesmo tempo tão desunidas. E sobretudo neste tempo difícil que nós estamos vivendo, quanta tristeza, quantas pessoas já desanimadas. E as mídias, sobretudo alguns canais de televisão, sobretudo a Globo Lixo, vai, não é, bombardeando as pessoas, bombardeando cada vez mais, como se só a notícia fosse mortes, mostrando covas, mostrando mortes, mostrando desgraça. E muita gente bebendo deste lixo, desse esgoto que a Globo joga dentro das casas, estão por aí totalmente desorientadas. Aqui no Brasil, eu tenho falado desde o início, se você quer ter uma saúde, quer conservar a sua saúde, não sigam a Rede Globo, porque ela desestrutura as pessoas. Desestrutura, porque só mostra desgraça. Nada de esperança, nada de melhora. Mas cada pessoa que morre, parece que eles noticiam como uma alegria, mas não só lá, eu estou citando lá, mas vocês sabem por aí também, como que acontecem as coisas, não é? Morre uma, já é a manchete, enquanto tantas coisas bonitas estão acontecendo no Brasil, acontecendo no mundo, mas isso daí não faz parte. Isso daí não se interessa. Meus irmãos, Jesus olhando aquele povo, teve compaixão. Olha a palavra bonita, compaixão. Assim como Jesus tem compaixão de nós hoje, do nosso povo hoje. E ele disse: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. O que é uma messe? O que é uma messe? Muitos que me ouvem agora e me veem são pessoas da roça.
São pessoas da roça e que entendem perfeitamente o que é uma messe. Talvez não entenda a palavra, mas a messe significa uma plantação na hora da colheita. Vocês sabem muito bem que quando o feijão, por exemplo, chega na hora de colher, ele tem que ser colhido, senão perde. As vagens se abrem e os grãos caem por terra. O arroz, ele cai. E assim, o trigo, a messe lá para Jesus era o trigo, a cevada. Se não colhe na hora, se perde a colheita. Jesus disse, a messe é grande. A messe foi plantada pelos profetas. Tudo aquilo que eles anunciaram antes de Jesus, agora no tempo de Jesus, essa messe já está pronta, madura, na hora da colheita. Mas faltam trabalhadores. E a messe se perde. Quantas pessoas se perdem? Porque faltam quem lhes apresentam Jesus Cristo. Quantas pessoas por este mundo afora desorientadas? Porque falta quem lhes apresente o evangelho da esperança, o evangelho da alegria. A pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E diz o evangelho de hoje que Jesus escolhe 12 discípulos e dá-lhes o nome de apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Por que 12? Não 13, não 15, não 20, não 5. Por que 12? Porque 12 é um número simbólico, significa a totalidade do povo de Deus. Do povo de Deus. Começou com as 12 tribos de Israel. Agora Jesus escolhe 12 para o novo povo de Deus. Mas é a totalidade, somos todos nós. E aqueles que Jesus escolheu têm nome. Todos os evangelistas citam o nome dos apóstolos. Primeiro Pedro, sempre primeiro Pedro, o Papa. Depois, o nome de todos, André, Tiago, João, Mateus, etc. E o último de todos, Judas Iscariotes, que foi o traidor. Assim como Jesus chama cada um pelo nome, cada um dos apóstolos, Ele nos chama também pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Jesus não olha para os cristãos e vê aquela multidão, aquela massa. Não. Ele conhece cada um de nós. Ele me conhece, conhece você, meu irmão, minha irmã. Conhece das suas fadigas, as suas necessidades, as suas dores, as suas esperanças e alegrias. Jesus conhece. Deus nos conhece a fundo. Por isso Ele chama pelo nome. És meu. És meu. E Jesus envia os discípulos em missão. Em missão. Aquela pré-missão, porque a grande missão mesmo aconteceu depois de Pentecostes. Quando os discípulos cheios do Espírito Santo saíram anunciando o Evangelho até as extremidades da terra. Mas Jesus envia naquela pré-missão. E diz para eles, o que eles devem pregar? O reino de Deus está próximo. Pregar o reino de Deus que é Jesus mesmo. É o reino de irmãos, é o reino de paz, é o reino de Deus. É Deus com os homens, com as pessoas. É Deus fazendo parte da história das pessoas.
Isto que é o reino de Deus. E Jesus, quando ensina o Pai Nosso, Ele vai dizer: venha a nós o vosso reino. O reino de paz, o reino de justiça, o reino de amor. Que não é este mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, não é o reino de Deus. Apesar de ter 2000 anos que Jesus anunciou o reino, nós ainda estamos às margens do reino de Deus, porque somos egoístas, porque não entendemos a proposta de Jesus, porque vivemos num mundo de corrupção, de mentira, de malandragem, porque vivemos num mundo que não quer saber de Deus, não quer saber de Deus. Mas Jesus disse: anunciai o reino de Deus, e diz para eles: expulsai os demônios. Mas será que Jesus estava dizendo para fazer, não é, sessões de exorcismos? Como acontece em algumas igrejas atrapalhadas por aí? Sai Satanás, tá? Não, este show Jesus não disse para fazer. Isto é show, é coisa que o diabo gosta. O diabo fica feliz quando as pessoas fazem isso. Expulsar os demônios significa expulsar o mal. Não compactuar com o mal. Não compactuar com a injustiça. Não compactuar com a corrupção, com a mentira. Não estar do lado deste povo. Expulsar o demônio é expulsar aquilo que diminui a pessoa humana, aquilo que sacrifica vidas humanas, o demônio do aborto, o demônio da violência, o demônio das drogas, o demônio da destruição das famílias. Quantos demônios que precisam ser expulsos? Da falta de fé. Expulsar os demônios, curai os enfermos, os doentes, ressuscitai os mortos. É isso que Jesus mandou. Mas curar os enfermos seria fazer um culto de cura. Vem para cá, você que está doente, vem buscar curas. Não sofra mais, venha buscar curas. Será que é isso que Jesus disse? Será que é isto que ele disse? Tem uma tal igreja aí que estava vendendo feijão para curar o coronavírus, não é? Vocês sabem, vocês viram aí, não é? Cada feijão acho que custava de 100, 200 a R$1.000 cada grão de feijão. Não, isso é bandidagem. Isto é zombar de Deus e zombar das pessoas. Curar os enfermos significa curar a alma das pessoas. Porque curar o corpo tem a medicina, tem a ciência. É Deus quem criou a medicina, é Deus que deu a inteligência aos cientistas. Eu preciso da cura do meu corpo, eu vou no médico. Eu não vou atrás de curandeiros, de charlatões. Eu vou procurar um especialista. Claro que eu vou pedir a Deus, se eu vou fazer uma consulta, eu vou pedir a Deus um milagre. Qual milagre que eu vou pedir a Deus? Que aquele médico que vai me atender seja lúcido, iluminado pelo Espírito Santo, para que ele me examine direito, para que ele me receite aqueles remédios que vão curar a minha enfermidade, para que ele me peça os exames que eu preciso
para detectar as minhas enfermidades, para que Ele acerte. Aí está o milagre. Aí está o grande milagre. Ressuscitar os mortos. Quantas pessoas mortas? Nós temos tantas pessoas que são verdadeiros cadáveres ambulantes. É só olhar nas nossas ruas, coitados, drogados. Outros aí, levando uma vida totalmente sem Deus. Quantas jovens, crianças que já estão aí perambulando, são verdadeiros mortos. Mas, sobretudo, aqueles que estão mortos pelo pecado. O pecado é a pior das mortes, porque a morte física, biológica, nos leva para o cemitério. Mas a morte da alma leva para a condenação eterna. E Jesus pediu para ressuscitar estes mortos, derramar no coração destes mortos o perdão, a misericórdia, o amor de Deus. Mas Jesus disse uma coisa interessante: vocês devem ir às ovelhas da casa de Israel. Vocês não devem ir ao território dos samaritanos, nem dos pagãos. O que é isto? Por que Jesus disse isto? Porque aquilo que Jesus mesmo fez, Ele pregou o evangelho apenas para os judeus. Num pequeno espaço territorial, num pequeno espaço de tempo. Porque os judeus foram os primeiros destinatários do evangelho. Este foi o desígnio de Deus. Por isso Jesus os envia primeiro aos judeus. Aos outros, aos não-judeus, isto por desígnio de Deus, seria depois da ressurreição, depois da vinda de Pentecostes, e que foi o que realmente aconteceu. O evangelho se estendeu entre os outros povos e chegou até os confins da terra. Mas Jesus termina dizendo uma coisa que para nós é muito séria: de graça recebestes, de graça deveis dar. Meus irmãos, quando se mistura o evangelho, as coisas de Deus, com dinheiro, aí tudo foi por água abaixo. Isso é muito sério. Tem muita gente ganhando rios de dinheiro usando do evangelho, usando da pessoa de Jesus Cristo. De graça recebestes, de graça deveis dar. Nós não podemos, sobretudo nós, pastores, colocar o evangelho junto com o dinheiro. Se isso acontece, nós perdemos completamente o fio da meada. Por isso a nossa igreja tem alguma coisa que hoje é inadmissível na nossa igreja, que se cobre taxas, taxa de batismo, taxa de casamento, taxa de missa e outras coisas. Está totalmente contra o evangelho. Por isso que nós temos o dízimo, para cobrir todas as despesas. É muito triste, uma das coisas mais tristes para mim, quando alguém chega no escritório para marcar a missa e pergunta quanto que é a missa.
quanto que é o batismo, como se sacramento tivesse preço. É terrível isto, é humilhante para nós, é humilhante. De graça recebestes, de graça deveis dar. São Paulo disse, enquanto eu estive com vocês, eu não quis ser pesado a ninguém. Ele entendeu perfeitamente. O anúncio do Evangelho, o anúncio do reino de Deus, não se faz em troca de dinheiro. Não. Porque Jesus mesmo disse, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Vai ter que amar um e odiar o outro. Veja bem, meus irmãos, por aí dá para a gente entender. Qual é a igreja verdadeiramente que serve o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo, e qual é aquela que não. E uma das coisas mais tristes dentro da nossa igreja católica é quando tem a festa do padroeiro e quando termina a festa, as pessoas dizem, a nossa festa foi um sucesso. Rendeu 80 mil reais, 100 mil reais, foi um sucesso. Eu fico pensando, que pobreza, que miséria. Que miséria, não entenderam nada do Evangelho. Colocando o sucesso de uma festa religiosa no dinheiro. O sucesso de uma festa religiosa é se houve mais pessoas que passaram a amar a Deus. Se houve mais pessoas que procuraram e que procuram a Santa Missa. Se existem mais pessoas que procuram os sacramentos, a confissão. Se tem mais pessoas que buscam mais a vida de oração, a santidade na família. Aí está o sucesso. Porque o resto é resto. O sucesso para os verdadeiros cristãos, aqueles que pertencem ao reino de Deus, não está no lucro financeiro de uma festa, mas está nas conversões acontecidas. Senão, nós nos tornamos piores do que os pagãos. Que a palavra de Deus nos ajude. Que Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e nossa, interceda por todos nós, para que como ela, possamos ouvir, guardar e meditar a palavra de Deus em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.